Bom, muito bom dia a todos. Vamos dar início aqui à nossa conferência de resultados do segundo TRI do ano de 2022. Eu sou o Diogo, gerente de RI da empresa. Obrigado pela participação de vocês aqui com a gente. E para conduzir a nossa apresentação, estão aqui comigo o Diego Vilar, CEO da companhia, vai comentar os dados operacionais, e o Marcelo Dubé, diretor financeiro e RI, que vai comentar o nosso resultado financeiro e contábil do período. Logo na sequência, a gente abre a sessão de perguntas e respostas. Quem quiser realizar perguntas é só utilizar o botão Q&A, se aqui na parte de baixo da tela. E antes de passar para o Diego prosseguir, eu vou rapidamente registrar aqui o disclaimer, informar que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Moura do B. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de situações que podem ou não ocorrer. Vilar, a palavra está com você. Bom dia, Diogo. Obrigado. Bom dia a todos. Mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês aqui na apresentação de resultados do segundo trimestre do ano 2022 da Moura do B Engenharia. Eu vou passar por alguns destaques, sempre comentando. Nos destaques aqui tem dados também financeiros, que Marcelo vai detalhar mais à frente. E qualquer impressão, dúvida ou questionamento ao final, como o Diogo Barral colocou, estarei à disposição para poder esclarecer e tirar as dúvidas. Lançamos no segundo TRI 561 milhões de VGV líquido. Os produtos foram apenas no modelo de incorporação imobiliária, a gente não teve lançamento em condomínio. E isso é importante ser destacado para que a gente explique outros pontos mais à frente. No ano, a gente já soma 915 milhões de VGV lançado. Nos últimos 12 meses, já chegamos à marca pouco acima de 1,4 bilhões de reais. Também aqui como destaque, vou falar um pouquinho mais à frente, agora no mês de agosto a gente deve fechar com mais 2 lançamentos, Bitclass Jaguaribe, na cidade de Salvador, em incorporação, Bitclass Marinho, no litoral sul de Pernambuco, mas um projeto muito semelhante àquele que nós fizemos no primeiro TRI desse ano, Bitclass Carneiros. E aí a soma dos dois chega muito próximo de 400 milhões de VGV líquido, então a gente vai ultrapassar os 915, chegando aí um pouco mais de 1 bilhão e 300 milhões de lançamento no ano, acumulado de janeiro a agosto. As vendas e adesões líquidas, parte Moura do B, somaram 308 milhões no segundo TRI. No primeiro semestre desse ano, ou seja, no acumulado de até junho do ano 2022, fechamos com 710 milhões de reais. Nos últimos 12 meses, 1 bi 393. Aqui eu destaco as vendas muito em linha com o que nós lançamos, que é saudável no setor da gente. Uma parte significativa do trabalho é desenvolver bons produtos e vendê-los. A outra é construir e entregar. No quesito de lançar e vender, a gente tem sido muito em linha ao nosso planejamento estratégico. Aliás, eu até na mensagem da administração, que está no nosso release de resultados, entregue ao mercado ontem, arquivado na CVM, eu reforço que a gente está exatamente nesse momento da implantação da estratégia. É um momento que é um pouco, digamos assim, tedioso, porque nós não temos muita coisa nova para mostrar, a não ser que aquilo que eu julgo mais importante, que é a aderência àquilo que nós prometemos, a confirmação dos resultados ou da busca da parte dos resultados daquilo que a gente vem construindo ao longo do tempo. Óbvio que desenvolvimento de pessoas, óbvio que a melhoria da experiência do cliente, óbvio que a melhoria do desenvolvimento dos produtos vem acontecendo. Mas hoje a gente tem sido muito disciplinado, focado, determinado e consistente na busca dos resultados daquilo que nós já fizemos. E está aqui o tamanho que nós tínhamos prometido a vocês. O VSO da companhia foi de 20,9%, quase 21% no segundo trimestre, e nos últimos 12 meses nós chegamos à marca de 56%. O estoque pronto também, a gente quando abriu capital, a gente falava que a nossa geração de caixa também viria pela redução dos estoques desonerados, principalmente aqueles que estavam prontos, somado ao modelo de negócio que tem menos consumo de caixa. Então, esse foco vem cada vez mais se mostrando consistente. A gente apresentou uma redução de 24% em relação ao primeiro TRI desse ano, e hoje os estoques prontos só representam apenas 6,5% do estoque total da companhia.
Também é muito importante que a companhia esteja muito bem posicionada com o principal insumo do início do desenvolvimento imobiliário, que é o terreno. A gente fechou o trimestre com 7,5 bilhões de VGV contratado. Adquirimos mais 11 terrenos no segundo trimestre, que é importante, né? Você pegar do ponto de quando a gente abriu o capital, ou mesmo no início desse ano, quanto de terrenos a gente acrescentou, sempre de forma positiva. No cenário mais conservador dos trimestres desde então, a gente manteve o mesmo patamar, mesmo lançando, e a gente lançou um patamar alto, mesmo assim acrescentou vários, ainda gerou caixa. Então, esse acréscimo que nos deu um potencial a mais no trimestre de 1,5 bilhão, ao que nós já tínhamos no fechamento do primeiro trimestre. Isso tudo reforça o que a gente vem dizendo, né? O posicionamento da marca, o posicionamento da companhia, né? O acesso que a empresa tem a terrenos, muitos deles adquiridos via permuta física. Isso favorece e dá confiabilidade para que a empresa vai apresentar no seu pensamento dos próximos anos bons projetos e já temos esses insumos identificados. Aqui, o que vem acontecendo de forma positiva também é o crescimento esperado da nossa receita. A receita líquida da companhia atingiu o patamar de 209 milhões no segundo trimestre, quase 35% a mais no mesmo período do ano passado, né, e 21%, quase 22%, quando comparado com o primeiro trimestre. Isso é o que você pode esperar. O Marcelo vai falar um pouco mais à frente sobre receita, margens, mas a companhia tem rampado, a gente vem crescendo, vem lançando mais, vem vendendo mais, é natural que isso aconteça. A margem bruta da empresa fechou o segundo trimestre desse ano com 34,6%. É uma leve diminuição de 1,3 pontos percentuais em relação ao segundo tri. A margem bruta foi de 36%. Marcelo vai falar à frente também sobre isso, mas aqui é nada de custo, é basicamente o mix que nós vendemos. E por não ter lançamento de condomínio, a gente não teve entrada, né, significativa, salvo engano, quase uma redução de 90% das adesões ao condomínio. Porque, de novo, a gente não lançou, não temos muitos condomínios na prateleira. Eu explico um pouco essa dinâmica à frente, e aí a margem variou. Isso agora, já no terceiro tri, tende-se a voltar ao patamar anterior, mas mesmo assim uma margem com um patamar maior do que aquele que a gente vinha conversando. E aqui o que eu acho que é o mais importante desse trimestre é o lucro líquido de 31 milhões, né, com margem líquida de quase 15% e um ROI de 8,8% nos últimos 12 meses. Esse foi o maior lucro líquido do trimestre da história da companhia. A gente acumula, nos últimos 12 meses, 95 milhões, uma margem de 15,1%. 14 milhões de geração de caixa no segundo trimestre, levando um acumulado aí levando um caixa líquido, né, de 104 milhões. A gente pega desde o dia que abriu o capital até aqui, a gente já gerou mais de 200 milhões, né, de caixa. Mais um trimestre consecutivo de geração de caixa, mesmo a empresa crescendo, mesmo a quantidade de planteiros aumentando, mesmo com a aquisição de terreno. Isso mostra a consistência dos colaboradores da companhia em ser fiel ao que nós planejamos. E, por último, muitos de vocês puderam acompanhar, nós fizemos agora no segundo tri um evento do ano, né, que foi o MD Investor Day, aqui em São Paulo, um evento presencial. Então, tem um QR Code aqui onde vocês podem acompanhar os melhores momentos desse evento nosso. Contou aí com mais de 100 interessados, né, desde analistas, investidores, a mídia especializada no assunto. Foi bem bacana esse evento. Diogo, por favor, vamos dar sequência aqui agora à nossa apresentação. Sobre os destaques operacionais, né? No segundo trimestre, como eu disse no resumo, nós lançamos 4 projetos, todos de incorporação. O primeiro, Lanai, na cidade de Maceió, um projeto de 227 milhões de VGV líquido, no regime de incorporação. Projeto Beira-Mar, na praia de Jacareci, um projeto muito bem localizado, vizinho ao outro que nós já entregamos, 100% comercializado, na cidade de Maceió. O Platts, em Fortaleza, num bairro que a gente conhece bastante, um projeto bem interessante, 136 milhões de VGV líquido, todos dois residenciais. O terceiro lançamento, o Bitclass Rio Vermelho, na cidade de Salvador. Ontem o jornalista me perguntou se nós ainda seguimos lançando o Bitclass. Na verdade, o Bitclass tem sido, desde o ano passado, nosso primeiro produto em termos de performance de vendas, né? Mas tem se destacado hoje na companhia essa linha de produto da empresa.
E o BitClass Rio Vermelho não foi diferente, né? 108 milhões de VGV líquido, um sucesso. Rapidamente ele chegou aí próximo de 90% vendido no fechamento do segundo TRI. E, por último, o nosso Florata, na cidade de Natal, também incorporação residencial, familiar, com 90 milhões de VGV líquido. Com isso, a gente fecha o trimestre com 4 projetos, 634 milhões de VGV bruto, 561 milhões de VGV líquido. Sempre lembro a vocês que a diferença aqui é a permuta física. E no ano, a gente acumula até junho 7 projetos lançados, 1,1 bilhões de VGV bruto, 915 milhões de VGV líquido. Com esses mais 2 projetos, né, o BitClass Jaguaribe, na cidade de Salvador, ao lado do Mari, vocês lembrarem ali o do Mari que a gente lançou uma incorporação 100 metros quadrados, foi um sucesso de venda. A gente vai estar em fase, né, de apresentação ao mercado e vendas, iniciado agora do BitClass Jaguaribe. Produto muito parecido com o BitClass Rio Vermelho, que está indo super bem. E ainda esse mês, na Praia dos Carneiros, lançaremos o BitClass Marinha, é um projeto de 275 milhões. Eu diria que não é parecido, né? Ele tem até um patamar um pouco acima do BitClass Carneiros, que foi aquele sucesso de vendas do final do ano passado e início desse ano, que levantou tanto as nossas vendas do primeiro trimestre desse ano. Aqui comparando o lançamento, os 501 milhões do segundo TRI do ano passado, contra os 561 milhões desse TRI, um crescimento de quase 12%, 58,7% quando comparado com o primeiro TRI desse ano. Mas o diferencial aqui, não só em volume, é a concentração no regime de incorporação. Né? A gente, nos outros 2 comparáveis aqui ao atual, nós tivemos o mix de incorporação e condomínio, esse foi totalmente puro sangue em incorporação. Foi estratégia nossa mesmo, a gente olha sempre muito para frente, olha muito produto, e aí nessa estratégia a gente decidiu fazer isso, mas agora a gente já volta, né? O Jaguaribe é incorporação, o Marinho é condomínio, a gente já volta a mudar essa configuração de mix. Então, nos últimos 12 meses, o gráfico de barra da direita, a gente tem um crescimento de quase 13,5%, quando comparado, né, os 12 meses anteriores ao segundo TRI do ano passado, com os 12 meses que acumulamos agora, fechamento do segundo TRI. 62% de crescimento de incorporação, né, e uma redução de 28,2% em condomínio. A gente já vinha explicando isso, né, que a gente iria rampar na incorporação, que o nosso maior crescimento dá-se-á pular, ao mesmo tempo que o condomínio agora volta a ter patamares parecidos com o que a gente vinha fazendo com o lançamento do BitClass Marinho. Isso explica também, né, um pouco da redução que a gente teve nas vendas quando comparado no trimestre a trimestre. Passa um pouco de jogo barral, por favor. Veja, quando comparado os 308 milhões desse trimestre, a gente teve uma redução de quase 20% com o mesmo TRI do ano passado e de 23,2% com relação ao primeiro TRI desse ano. E aqui, claramente, vocês vejam, a gente lançou só a incorporação, teve um crescimento, né, quando comparado com o primeiro TRI, quase 60% em vendas de incorporação. O mesmo TRI do ano passado, que teve lançamento de incorporação de quase 20%, 18,1%, mas o que reduziu foi o lançamento, as vendas de condomínio. E não significa que não tem demanda, é porque nós não oferecemos produto. E o que nós oferecemos no início do ano vendeu praticamente todo. E o condomínio tem uma coisa interessante. Se eu pegasse todos os condomínios da Moura do B e transformasse num único, ele está na média quase 90% aderido. Os outros 10%, a gente sempre explica a vocês que normalmente até 30% é aderido em venda fechada. Essa venda fechada, ela dá-se mais para frente. Então, é natural que, sem lançar, eu tenho venda baixa do condomínio, que é o que aconteceu, e é por isso, por não ter lançado o condomínio, que as vendas não foram acima. Não é problema de demanda. Foi uma estratégia de lançamento que agora já é corrigido nesse terceiro TRI. As vendas e adesões nos últimos 12 meses. Crescimento de 25%. De novo, a gente cresce lançamento e cresce venda na mesma proporção. Que é 1 bi 115 contra 1 bi e 400 praticamente, crescendo nas duas pontas, né? Na incorporação e no condomínio, mais na incorporação, que nós falamos sobre isso. Embaixo os destaques, eu já li nas barras acima, podem passar. Aqui, fazendo uma abertura das vendas do segundo TRI, 274 milhões em vendas de incorporação, 24 milhões em adesões de condomínio, 35 milhões em venda fechadas, também de produtos de condomínio, 333 milhões de vendas e adesões brutas, 25 milhões de distrato, os 308 que eu acabei de falar. Quando a gente faz o estudo do percentual do distrato, né, chegamos à marca de 7,4%,
Ou seja, em linha com o que a gente vem performando desde o segundo tri do ano passado, eu diria até mais, né? Em linha com o que a gente vem mostrando a vocês desde quando a gente abriu o capital. A gente vem falando que o extrato tem sido um número que está muito controlado dentro da companhia. Pode passar, Gui. VSO do segundo tri, o gráfico de barras e linhas à esquerda. Na linha vermelha, que é o VSO dos últimos 12 meses, houve uma queda de 64% para 56%. No trimestre de 28,2 para 20,9, mas, de novo, as vendas de incorporação elas seguem uma dinâmica de curva natural um pouco mais lenta do que o condomínio. Como eu não lancei condomínio, as vendas foram poucas, era natural que se esperasse essa queda. Porém, são patamares ainda elevados e seguem. Não é, de novo, quero passar essa tranquilidade para vocês, uma questão de demanda, é uma questão de mix de lançamento. E o VSO de lançamento, a gente saiu dos últimos 12 meses ali de 72,4 para 57,2 e de 58 no trimestre para 27,9. Aqui, de novo, fortemente impactado pelos lançamentos de condomínio, só tivemos lançamento de incorporação, quase 28% de VSO no TRI, além de uma oferta maior também. Então, são números que eu julgo confortáveis, não tem nenhuma sinalização diferente do que seja positivo, está influenciado pelo mix. Um modelo de longo prazo, né, você deve sempre acompanhar uma consistência ao longo do tempo. E agora, no terceiro tri, isso aí já se comporta melhor com o lançamento do condomínio do Bitplast Marinho e o próprio dinâmica tem sido muito positivo do Bitplast Jaguaribe. Como é que o estoque da Moura do B fechou o segundo tri, né? Nós começamos o tri com 911 milhões de estoque, lançamos 561, vendemos 333, destratamos 25, corrigimos 43 milhões da nossa tabela, fechamos com 1.207 bilhão, ou seja, 86,7% das vendas e adesões líquidas dos últimos 12 meses. Significa que em 10 meses nós teríamos liquidado isso aqui. Agora, o que eu acho mais importante, né? 43,5% disso está em lançamento, 50% em construção, e aí é um dado também bem interessante. Se eu fosse transformar todas as obras de condomínio numa única obra, elas são 2% feitas. E se nós fôssemos transformar todas as obras de incorporação numa única obra, elas são 20% feitas. O que isso significa? Eu ainda tenho muito tempo para poder ter 604 milhões saírem. Ou seja, o nosso estoque é muito novo. No final do dia, o resumo é isso. E apenas 6,5%, ou 78 milhões, de estoque pronto na companhia. Embaixo dessa... Não, pode manter essa apresentação. Eu tenho um gráfico de pizza para comentar. Embaixo nós temos os gráficos de pizza, né, mostrando o 1.207 por regime, né, 64% disso em incorporação, 24% em condomínio, 12% em venda fechada. O estoque de condomínio é o menor que nós temos recentemente, mas é aquilo, né, como a gente não lança, e o condomínio nosso tem aderido muito rápido, é um percentual alto, ele está com quase 90% aderido, leva um tempo para que esses estoques são as unidades mais resilientes irem saindo. Tá? Por região, 36% em Pernambuco, depois nós 20% no Ceará, 20% praticamente na Bahia, 16% em Alagoas e apenas 9% no Rio Grande do Norte. E aqui a evolução, né, no gráfico de barras, do estoque dos últimos 12 meses, saímos do estoque pronto, 148 milhões para 78, né, uma redução de quase 47%, e de tri a tri de praticamente 24%. Aquele foco nosso na redução do estoque comercial, contribuindo com a geração de caixa, tem sido executado. Também, Diogo Barral, pode agora passar para o nosso Land Bank, que eu já comentei. Nós saímos de 48, lançamos 4 projetos, mas fechamos com 55, né, 7,5 bi de potencial de lançamento, contra quase 6 do que passado. Nós temos atualmente 45 projetos em andamento, né, 26 de condomínio fechado, 19 de incorporação. Quando a gente olha a previsão de entrega, né, Marcelo sempre fala disso, quando perguntam sobre taxa de juros, tudo mais, esse ano nós temos mais 3, né, 4 entregas, 3 de condomínio, apenas 1 de incorporação. Esse de incorporação 100% vendido, praticamente a obra está sendo feita com a carteira do cliente, poucos clientes vão ter repasse para fazer. Aí, no ano que vem, a gente começa a entrar na escalada de 5 de crescimento de entrega. Né? 9 para 23, 12 para 24, 17 para 25. 26, né, que tem uma queda, né? A gente ainda vai lançar para chegar naquela safra de entrega. E aí, pode passar, Diogo, porque eu acho que eu vou passar agora a palavra para o Marcelo, para ele falar um pouco sobre os destaques financeiros. Marcelo, bom dia. Bom dia, pessoal. Obrigado aí, Diego.
Vou falar um pouquinho agora da parte contábil financeira, né, do nosso resultado, segundo trimestre de 22, começando pela receita líquida. Então, a gente parte aí da quebra da receita bruta por tipo de negócio. Então, a gente tem 147 milhões de receita bruta vindo da incorporação, 86 vindo do condomínio, totalizando 233 milhões de receita bruta. Com as deduções, ficamos com 209 de receita líquida, um patamar também histórico para nós, né? Chegando aí a um nível acima de 200 milhões por trimestre, mostrando o nosso crescimento, né? Que já está contratado, todas as vendas que foram feitas, os lançamentos que foram feitos desde o IPO, mostrando essa evolução, né? Do que foi contratado de vendas ao longo do tempo, à medida que a gente vai andando com as obras e os canteiros que a gente tem em andamento. Essa receita de 209 milhões, 61% vem da incorporação, né? Então, ou seja, a incorporação vem tomando a sua presença, né, ao longo dos nossos resultados, e 39% do condomínio fechado. Embaixo, a gente vê a evolução por período, então 209 milhões nesse período, comparado com o segundo tri do ano passado, de 155 milhões, né, um crescimento de quase 35%, e quase 22% acima do primeiro tri, que foi 172 milhões. Né? Semestre contra semestre, 382 contra 317, 20,5% de crescimento também, crescimento firme aí, à medida que a gente vai avançando com a nossa plano de negócio. A página agora fala sobre o lucro bruto. O lucro bruto também reflete esse mesmo crescimento, então, à medida que a gente vai crescendo, vai ganhando massa, né, vai ganhando valor absoluto, que é o que importa para a gente poder, além da margem, obviamente, mas o valor absoluto grande, né, e relevante é o que vai fazer uma alavancagem operacional, né, a gente diluir a nossa alavancagem operacional, mantendo as despesas, e aumentar cada vez mais o lucro líquido e o ROI, né, para o acionista. Então, aqui a gente está com um lucro mostrando a evolução anual e últimos 12 meses primeiro, então, saindo desde lá de 2020, foi o primeiro ano pós-IPO, né, a parte laranja é a parte de juros capitalizados ao custo, que a gente tem que colocar por questões contábeis, mas não deveria afetar lucro bruto, então a gente parte de 1,62 ao ano para 2,45 e 2,75 agora nos últimos 12 meses, fechado em 30 de junho. Né? Então, crescimento constante ao longo do tempo e a margem, né, também constante. Chegou a 40% aqui agora a margem de últimos 12 meses ajustada, e olhando agora por trimestre, né, a gente está com 75 milhões de lucro bruto, um crescimento em relação ao primeiro tri, né, um patamar bem interessante, né, acima do 73 do primeiro tri e acima do 61 do segundo tri do ano passado. A margem específica do segundo tri veio um pouco menor, com 36%, que tende a ser a nossa margem de longo prazo mesmo, né? A nossa margem ela é composta pelo mix de negócios, à medida que a incorporação vai tomando mais corpo dentro do total do número, ela puxa um pouco para esse patamar de 35, 36, menos para os 40, por conta da sua natureza de ter uma margem próxima dos 30%, que a gente sempre mostra aqui, e o condomínio é uma margem maior, né, próximo dos 55, 60%. Mas ele é um business menos escalável, a gente ao longo do tempo sempre coloca aqui na nossa escala, vem da incorporação, e menos do condomínio. A gente fez uso do condomínio e continuará fazendo, né, ao longo do ciclo de negócio, mas o maior crescimento vem do número da incorporação. Olhando a quebra do lado direito, né, dos 75 milhões, a gente tem a incorporação com 30, com a margem de 23,2%, e o condomínio com 46, com a margem de 56%, compondo aí o total de margem que a gente mostrou agora há pouco no gráfico anterior. Passando para despesas, né, para dar uma olhada na evolução, né, elas continuam bem em linha, controladas, né, apesar de todo esse ciclo inflacionário que a gente vem vivendo, a companhia consegue manter ali um nível estável de despesas, e percentualmente também, que é mais importante, mostra a nossa evolução, né, em linha para ficar com essa alavancagem operacional. Então, 5% das vendas, né, praticamente, a despesa comercial, com 18 milhões, e também a despesa administrativa, né, no patamar próximo ali de 5% das vendas, no trimestre específico, e 8,6% da receita, né, também mostrando a diluição
em cima do que a gente vem receitando no crescimento ao longo do tempo. Aqui mostramos o EBITDA, né, o EBITDA ajustado pelos juros não recorrentes, né, ao longo dos trimestres. A gente chega em 12 meses a 104 milhões para o EBITDA. Esse trimestre específico foram 33 milhões, com quase 16% de margem, e 15,3 acumulado, também o maior patamar aí dos últimos trimestres, patamar histórico da companhia também para o EBITDA. E, finalmente, o lucro líquido, né, que o Diego mencionou no início, né, voltando a ele aqui, mostra trimestre a trimestre como ele vem se comportando e atingindo esse patamar acima dos 30 milhões agora, no segundo TRI, com uma margem, né, bastante interessante, próximo de 15%. Então, somamos com esses 30 milhões e os 15% de margem, 95 nos últimos 12 meses, com 15,1%. ROE de 8,8, né, buscando ali os 2 dígitos, né, vamos continuar buscando essa meta para entregar isso e bem acima disso também nos próximos períodos aí para frente. Tá? Essa é a busca e é como a gente está posicionado com o backlog de projetos e receitas para gerar esse retorno aí para o acionista. Geração de caixa, né, que é também parte componente aqui da nossa operação. A gente, apesar de todo o crescimento, né, tinha um estoque pronto, né, desde o início lá do pós-IPO. Esse estoque pronto foi vendido em grande escala, mostrou ali no gráfico, né, Diego, a queda do estoque pronto, e, né, como a gente hoje tem muito mais estoque em andamento e novo, mas com essa queda do estoque pronto, a gente conseguiu, né, fazer a geração de caixa. Além disso, a gente conseguiu com que a nossa VSO alta e o adiantamento recebido nas SPS pelos clientes necessitasse menos aporte da holding nos projetos. Então, esses movimentos somados, além da venda também muito boa nos projetos de condomínios, fez a gente ter uma geração de caixa constante e perene ao longo dos trimestres, né? A gente previu uma queima de caixa já há 2 trimestres, pelo menos, né, ao longo do tempo, e conseguiu manter, né, essa geração. São 44 milhões no ano até agora de geração, 14 nesse trimestre. Temos agora um número de canteiros grande, né, que é o patamar onde a gente tem que ficar, né, onde a gente tem alvo de ficar, que é buscar os 60 canteiros, a gente está com 45, esse patamar e esse ciclo de crescimento vai gerar alguma queima de caixa ao longo dos próximos, a gente continua esperando que isso gere, né, e a queima de caixa virá não de caixa da hold, mas sim dos projetos que estão financiados, do financiamento ou a produção, que a gente tem eles todos contratados, todos os projetos estão de incorporação estão com o financiamento da produção contratado, e vamos manter um nível confortável de caixa para gerar manutenção do nosso crescimento, compra de terrenos, né, o pagamento de G&A, etc., ao longo dos próximos períodos. Dito isso, então, a gente fez 104 milhões de caixa líquida, posição líquida de caixa, dívida líquida, dívida total menos o caixa, então a gente tem uma dívida líquida negativa em 104 milhões, e 215 de geração de caixa desde o IPO, chegando a um ponto aqui agora que a gente tem 9,3% do PL em caixa líquido, é o maior ponto, é o pico de caixa positivo da companhia da sua história. Acho que com isso a gente encerra aqui e fica aberto, eu passo a palavra para o Diego Barral para abrir o Q&A. Bom, só lembrar aqui para quem chegou na sequência, quem quiser realizar pergunta pode utilizar o botão aqui Q&A, esse da parte inferior. A gente já tem algumas perguntas aqui. A primeira delas é do Pedro Lobato, do BBI. Na verdade, ele tem 3 perguntas. Acho que as 2 primeiras a gente pode concentrar no Marcelo e a terceira no Diego. Então, ele comenta que ficou claro a queda na margem da incorporação, de função da venda dos estoques prontos, mas ele pede para a gente colocar uma expectativa dessa margem já para o segundo semestre. Também informa que a gente fechou o TRI com caixa líquido representando 9,3% do nosso PL e pergunta se a gente entende que é essa a estrutura ótima de capital da companhia. E, por fim, como tem sido a competição de terrenos e vendas, alguma praça chama mais atenção? Desculpe, estava tirando o mudo aqui. Com relação à margem, Pedro, obrigado pela pergunta.
a gente realmente, até dei uma adiantada, né, no slide, as margens nossas tendem a ficar, no longo prazo, no patamar aí entre 35% e 40%. Essa é a margem de equilíbrio da Amor do B. A incorporação nova, ela tende a ficar em torno dos 30% e o condomínio entre 50% e 60%. Então, a depender do mix, ela tende a puxar mais para 35%, né, ou mais para cima, a depender do mix de cada trimestre, né? Então, assim, eu não vejo grandes solavancos na margem ao longo do tempo, olhando para frente, tá? Acho que a gente está bem em linha com o esperado. Com relação à segunda pergunta, estrutura ótima de capital. Não, a gente vem falando, né, ao longo já dos últimos calls aqui, que a estrutura de capital ela vai ficar mais tendenciosa a ter dívida, né, podendo chegar aí a 20% do PL em dívida líquida, no seu pico, e isso com bastante conforto, né? O nosso importante para nós aqui é ter financiamento à produção para os projetos de incorporação, né? Os projetos de condomínio não precisam de caixa, praticamente. Então, é ter financiamento à produção, e hoje nós temos todos eles financiados, com instituições de primeira linha, né? Com custos adequados, um percentual de até 80% da obra, e ter caixa livre na hold para rodar o negócio, né? Fazer os investimentos necessários para os anos subsequentes. Isso a gente tem um acompanhamento semanal, praticamente, do modelo de médio e longo prazo, nosso de caixa. Para cada projeto que a gente vai contratar, a gente olha isso, né, e se protege bastante, né, e se planeja bastante para qualquer tipo de decisão. Então, a gente vai olhar e acompanhar esse índice aqui, exatamente o que eu estou te falando. Provavelmente ele pode chegar, com todos os projetos que estão em andamento, aos 20% do PL, em algum momento, nos próximos 18 meses, mas isso totalmente dentro do controle que a gente tem, do planejamento que a gente tem. Passo aqui para o Diego falar da parte das vendas e praças. Pedro, sobre sua última parte, né, que tem sido sobre a competição por terrenos e vendas, alguma praça chama mais atenção. Eu diria o seguinte: tem sido nem de perto o que vocês vivem em São Paulo, tá? Nada parecido com isso. Mas há competição. Primeiro, em termos de terrenos, a nosso crescimento de land bank ele é um pouco de autoexplicativo, né? A gente aumentou desde a abertura e significativamente, inclusive, do primeiro tri para o segundo tri desse ano, e a gente tem uma posição bastante confortável hoje, né? 7,5 bi é um número bem expressivo. Mas a gente vê, eu vou dar um exemplo para você. Na cidade de Recife, endereço muito nobre é assim, coração do bairro de Boa Viagem, a gente enfrenta competição, a gente enfrenta dificuldade de aquisição de terreno, porque tem boas empresas explorando ali, vendendo bons produtos, mas ela se restringe a um ponto como esse. Não é escalável, né, nas 7 praças que nós estamos. Pega Salvador, Luiz Maracaju, Maceió, Natal, ou até Fortaleza, onde a gente tem um excelente land bank. Quando eu digo excelente, é uma boa quantidade, um excelente posicionamento de mix, né, de produto e de tração, né, de demanda, mesmo com bons competidores. Aí a nossa equipe de desenvolvimento imobiliário, a força da marca, a qualidade do produto favorece a aquisição também de terreno. Então, na média, eu diria que sim, a gente tem tido bastante sucesso, sem grandes dificuldades, com exceções, como eu comentei no início, da cidade do Recife, com boas localizações. Sobre vendas, eu diria o seguinte: surpreendentemente positivo os produtos de praia no litoral de Pernambuco, basicamente onde a gente tem hoje, né? Não tem nada, está tudo vendido, com o lançamento que a gente vem. Os produtos de incorporação na cidade de Salvador e condomínio fechado também tem sido muito bom. E também as outras praças menores que têm andado bem, Maceió, esse produto Beira-Mar, pegando preço e seguindo. Eu diria que em termos de competição a gente tem andado bem também. O Diogo pode seguir aqui com as perguntas. Bom, seguindo aqui, a próxima é do Lucas. Ele também tem 2 perguntas. A primeira delas é com relação ao mix de lançamentos, né, do segundo semestre para frente, como que vai ser entre condomínio e incorporação. E a segunda é com relação a despesas comerciais. Ele reparou uma leve queda e pergunta como que o comportamento, como é que vai continuar nesse comportamento, já que a gente vai continuar aí com o mix de lançamentos entre os 2 modelos. Vamos lá. Aqui é a pergunta do Lucas, né?
Mix de lançamento, a gente já falou, Lucas, aqui algumas vezes, né? O produto de incorporação, a gente falava antes que ele era um tamanho em torno de 400 milhões de reais por ano. Quando veio a pandemia e a gente conectou a marca BitClays para produto de condomínio em praia, a gente percebeu que esse mercado, aparentemente, ele está com um tamanho de 600 milhões e, aparentemente, não é mais sazonal, parece ser algo consistente. Então, esses 600 milhões de reais é o tamanho que pode esperar por ano para um condomínio fechado, nas praças que a gente atua. Os demais, né, o crescimento demais dá-se na incorporação. Se a gente falar aí de 1 bilhão e 800, 1 bilhão e 200 em incorporação. É isso que vocês podem esperar da companhia, né? A gente vai tentar sempre levar condomínio ao máximo e a diferença na incorporação. A segunda parte da sua pergunta é que você colocou que houve uma queda nas despesas comerciais nesse trimestre, né? É natural que a gente venha, primeiro, em termos de margem, ganhando eficiência, né? A gente tem, na despesa comercial, a gente entra também o time interno da companhia, na sua própria comercialização, e tem também a estratégia nossa de fortalecer a MD Vendas, que acaba trazendo um saving, quando comparado com os demais canais de vendas de terceiros. Então, essa combinação traz uma redução da despesa. É natural que, ao longo do tempo, nominalmente, seu preço vendas ele cresce, mas percentualmente você pode esperar, não só para vendas, mas também para D&A. O mix de condomínio também favorece, como você bem colocou na pergunta em relação à incorporação, porque o investimento comercial, né, não existe na média, stand, decorado, campanhas publicitárias para condomínio. Isso também favorece bastante a gente nessa linha. Então, sempre que não houver mais lançamento de condomínio, menos de incorporação é de se esperar, conforme a gente vai rampando a nossa receita que está rampando, você tem que esperar um percentual de ganho operacional, tanto para dinheiro quanto para despesa comercial. Espero que tenha respondido a sua pergunta, Lucas. Completando só, o próprio número menor, né, de vendas do trimestre comparado ao trimestre imediatamente anterior também já leva ao número menor da despesa, né? Além de tudo que o Diego falou, que está correto, também contribuiu para isso o número um pouco abaixo, para a despesa ser um pouco abaixo também. Próxima pergunta é do Carlos Herrera, da Condor Insider. Ele pergunta como que a gente está vendo essa dinâmica da margem bruta para o complemento do ano. Deve permanecer entre os 34% ou voltar para casa dos 40%. E a segunda pergunta dele é com relação aos custos, se a gente já tem percebido alguma estabilização, normalização com relação aos materiais. Eu já falei sobre a margem agora, né, na pergunta anterior do Pedro, que foi exatamente a mesma pergunta. Então, eu vou passar aqui para o Diego falar sobre os custos de materiais. Perfeito. Ontem a jornalista me perguntou exatamente sobre custo no chão, porque aparentemente tinha percebido aqui em São Paulo alguns incorporadores dizendo que tinha diminuído, né? Na verdade, lá na nossa região, o que nós temos vivenciado é basicamente o seguinte: o custo tem acompanhado o INCC. Na média, é isso. Levemente abaixo, eu sempre digo que é marginalmente abaixo do INCC. É isso que a gente vem vivendo. Aqui a gente escutava muito, aqui quando eu digo São Paulo, hoje, por um acaso eu estou aqui, a gente tem escutado muito que estava acima do INCC e que agora está buscando mais o INCC. Então, sobre esse assunto, eu não tenho grandes surpresas. Eu não posso dizer que houve uma redução. O que eu tenho que dizer é que está em linha com as nossas viabilidades, em linha com nossos orçamentos executivos. E, quando eu digo em linha, é corrigido pela inflação, que é a mesma inflação que a gente tem corrigido os nossos estoques e a nossa carteira. É por isso que há uma estabilidade de margem dentro da companhia. Essa sazonalidade de 40 para 35, 36 é pelo mix, né? A combinação, a adesão de um lançamento que não aconteceu. Fora isso, quando a gente olha projeto a projeto, isoladamente, incorporação a incorporação, há uma manutenção das nossas margens de forma consistente. Mas, de novo, é aí que a gente tem sido disciplinado e tem buscado a consistência, que é basicamente entregar esse resultado. A gente fez muito lançamento, mas tem muita obra para executar. Uma parte disso, pequena ainda, já está executada. Pequena diante do todo, né? Se você olhar nominalmente em termos de volume, é muita coisa. Mas a gente tem mantido sim a margem e os custos estão refletidos exatamente mesmo. Bom, a próxima pergunta vem do Victor Kitzman, do portal Small Caps. Ele começa parabenizando o time pelo resultado. E a primeira pergunta dele é com relação à negociação das glebas que a companhia possui.
caso sejam vendidas, poderiam favorecer a alavancagem da companhia. E a segunda é com relação à margem REF, que se manteve estável. Devemos esperar esse patamar daqui para frente? Bem, então vou responder a primeira parte da pergunta do Vitor, né, sobre as nossas... Nenhuma gleba, né, são algumas áreas que nós temos que já tinham aberto capital, que estão lá a fair value em torno de R$ 200 milhões. Vitor, as menores, sim, a gente tem sempre buscado tratativas para comercialização isolada, e essa comercialização seria uma compra e venda natural, uma transação tradicional, mas o que é de se esperar, que é o que a gente está tentando, mas pelo tamanho não é fácil encaixar, é fazer permuta dessa área por área de desenvolvimento imobiliário puro sangue. Não que lá não possa, mas é porque não é o tipo de produto da gente, lá é produto Minha Casa Minha Vida, ou com vocação logística. Então, a nossa maior chance de uma transação com esse ativo é, de fato, trocar em permuta. Então, a gente tem buscado, tem tratado desse assunto com um terreneiro que tem interesse em fazer esse tipo de operação. Pelo volume, você há de esperar que não é uma transação tão simples, mas a gente tem hoje negociação na mesa para tentar fazer isso. Se feito, também, na média, não é de se esperar que haja uma amortização ou imediatamente uma melhoria de estrutura de capital. O que terá é a aquisição de uma área que o projeto irá performar no futuro e aí o lucro trará a sua caixa. Mas, de toda forma, é uma operação positiva para a companhia, porque a gente pega um ativo que não está no nosso plano de negócio em realizar em produto e transforma ele no insumo do que vira um ativo para fazer isso. É isso que é de se esperar. A segunda parte, eu acho que fica com o Marcelo aí sobre a margem REF. Sim. A margem REF, você tem razão, né? Se manteve estável, porém ela cresceu, né? A margem em números absolutos, né? O valor dela cresceu, né? Então a gente tem mais de 200 milhões de reais aí de resultado contratado futuro, né? Praticamente 205 milhões. Então, em linha com o que é o planejado, à medida que a gente vai lançando mais, né? Mais incorporação, mais obra avançando, mais venda, mais resultado contratado para o futuro. Esperar delas para frente é esse patamar mesmo. A gente buscar ali a manutenção desse patamar, tanto no controle dos custos, quanto nas correções que são contratuais em cima dos valores recebíveis que foram vendidos e os preços dos estoques também. Seguindo aqui, a próxima é do Antônio, do Santander. Ele tem duas perguntas. A primeira acho que pode ficar com você, Vilar. E a segunda também. A primeira as vendas, né? Ele comenta que seguem fortes aqui na região e pergunta se a gente enxerga algum grau de arrefecimento em alguma praça específica. E a segunda pergunta, ele fala que se a gente pretende adotar uma estratégia de vendas mais agressivas futuramente e coloca aqui como exemplo execução de estandes e trabalhar pré-lançamentos dos projetos. Excelente pergunta de Antônio. Eu acho que ele deve ter tido conosco em algum momento ao longo do tempo e viu que a gente tem comercialização de produtos na média, sem stand, sem grandes investimentos em comercialização, e provavelmente deve ter se perguntado se isso é consistente, né? Então, vamos lá. As vendas seguem bem, tá? Não posso dizer, não tenho do que reclamar sobre isso. A gente enxerga, assim, na verdade, uma maior demora da tomada de decisão dos clientes, principalmente nossos imóveis não são imóveis baratos, nossos imóveis demandam que o cliente ligue lá no banco, peça uma desaplicação, normalmente com essa taxa de juros o cliente tenta convencê-lo a permanecer, então há uma tomada de decisão mais lenta. Isso é o que a gente tem percebido na prática. Sobre praça, a gente percebe algumas com a dinâmica mais forte, outras mais consistentes, outras mais morosas. Por exemplo, Salvador, a gente tem sido muito feliz, né? Aí não pode falar só de praça, pode falar também de estratégia comercial, produto e terreno. A gente tem tido vendas muito fortes a cada produto que a gente lança. Já Fortaleza, por outro lado, não tem sido uma praça que a gente lança e acaba muito rápido, mas tem uma consistência, né? A gente chama de um relógio muito bem cronometrado de venda mensal. Já, por exemplo, uma praça como Natal, a gente tem visto uma demanda menos ativa, uma venda mais demorada, né? Uma tomada de decisão mais lenta. Isso é natural, isso é sazonal por tempos e por praças. O importante é que você perceba isso rápido e se posicione estrategicamente em termos de oferta de forma equilibrada.
Agora, com relação, muito boa essa sua parte, segunda parte da pergunta, sobre uma estratégia mais agressiva de vendas, é que recentemente nós tivemos uma reunião com todo o time do comercial e marketing, e nossa imobiliária interna, né, de vendas, para que a gente faça mais investimento em marketing, mais investimento em estandes, para poder essa tomada de decisão voltar a ser um pouco mais rápida, um pouco menos lenta. A gente ficou também durante um bom tempo acomodado aos produtos terem muita atração com pouco investimento nessa estratégia. Isso não significa que terá um aumento, tá? Significa que aquilo que a gente deixou de gastar será utilizado. Por exemplo, na média, nossas incorporações estão mais de 50% vendidas. Desde essas que lançaram o mês passado até a que está entregando, está com 100%, na média está dando 55% vendido. Só que o gasto de marketing real, né, o caixa, ali foi em torno de 32%. De fato, a gente tem, se faz necessário que a gente faça esse investimento para poder seguir. Diogo? Bom, a próxima pergunta, quem fez acabou não se identificando, mas ele comenta que a empresa apresentou um crescimento de aproximadamente 150 milhões no ativo líquido e ele pergunta o que explica uma diferença tão grande, como os acionistas devem interpretar um ganho tão relevante no NAV apenas num trimestre. Marcelo? Olha, eu acho que o NAV nada mais retrata, né, a expectativa futura da soma dos nossos todos os ativos contábeis menos os passivos contábeis, né? Então, a gente continuou lançando, esses lançamentos têm valor, né? O valor tanto dos estoques quanto dos unidades vendidas, os recebíveis. Você tira deles o que os custos orçados, esperados. Fora isso, tem a geração de caixa que aconteceu, que entra somando. Então, é natural, sim, que o NAV seja um crescimento maior do que o lucro líquido, que é a realização do que está sendo entregue ao longo do tempo, e não a expectativa futura. O NAV já captura o futuro também. Como interpretar isso? É olhar, eu acho que a gente deveria fazer o exercício de olhar isso, comparar com a tela do mercado, como é que a empresa está performando no mercado e interpretar. Aí cada um tira a sua conclusão. A minha conclusão é que está muito abaixo do que deveria valer. Na verdade, tá além, né? Isso é uma distração, mas a gente fica inconformado com isso, né? Mas com os Exatamente. resultados que a gente traz aqui para você. Diogo, pode seguir. Bom, a última pergunta, então, acho que pode ficar com você, Vilar. A Bruna, que fez, ela é do Itaú. Qual seria o nível normalizado de lançamentos e incorporação esperado para frente? E em termos de mix de receita, o que seria esperado em percentual condomínio e incorporação? E aí o Marcelo pode complementar se quiser. Eu acho que eu e Marcelo, Bruna, respondemos um pouco dessa pergunta. Vou reforçar aqui, né? Hoje a gente visualiza o tamanho do mercado de condomínio em 600 milhões de reais por ano, um pouco mais, um pouco menos. A gente nunca gosta de cravar como aquilo foi escrito em chapa de aço, não pode ser alterado, porque a gente falava em 400 e a pandemia mudou essa dinâmica. Mas, e a diferença do que a gente acredita que é um tamanho saudável para a empresa, entre 1 bilhão e 800, 2 bilhões e 200, se dá pela incorporação. A gente já chegou a lançar mais de 600 milhões de condomínio. No passado aconteceu isso. Mas, na média, o modelo de negócio da gente é de longo prazo. O que você tem que esperar, de fato, é isso e a diferença na incorporação. No próximo TRI, não funciona muito TRI a TRI, dividir os 600 em módulos de 200 e seguir dessa forma. Porque aí a gente enxerga a demanda, o momento de lançar produto, quando a legalização performa. O que pode olhar é, assim, no médio prazo, esse volume. Eu dei aqui um spoiler para vocês, que ainda no mês de agosto a gente vai apresentar 2 projetos que somam quase 400 milhões de VGV, de novo, o BitClass Jaguaribe em incorporação e o BitClass Marinho em condomínio fechado, onde esperamos ter outro lançamento ainda no TRI. Então, assim, grave a fotografia de um TRI, não olha a empresa para o seu médio e longo prazo para poder perceber isso. E aí a segunda parte eu vou deixar para o Marcelo, para ele falar de percentual de condomínio. Eu acho que acompanha, né, um pouco da explicação, a questão no nível normalizado da empresa, a gente pretende ter 1/3 em condomínio, 2/3 em incorporação. Como o nível de receitamento de condomínio ele vem um pouco abaixo do valor nominal do PGP, porque são os FIIs que a gente coleta, né, no condomínio. Então, tende a ser ali a 70% incorporação, 30% condomínio no normalizado longo prazo.
Bom, por aqui fecharam as perguntas, eu encerro a sessão aqui do Q&A. Passo para o Diego e Marcelo fazerem suas considerações finais. Eu vou primeiro aqui só para agradecer a todos, né, deixar aberto, como sempre, o canal direto com o RI, da Moro do B. A gente tem bastante material no site da RI, né, todas as informações que suportam o que a gente mostrou aqui, e temos também disponibilidade para conversar, né, ter calls one-on-one com as pessoas quando for necessário. Bom dia, um abraço a todos. Eu também agradeço a participação de todos, reforço o que eu venho dizendo desde o início do ano. Nós estamos sempre num momento de otimismo cauteloso dentro da companhia. Otimismo, porque o mercado tem aceitado muito bem os nossos produtos e a equipe tem sido bastante resiliente no desenvolvimento imobiliário, bastante cronometrada, né, em termos de plano de negócio e lançamento. Cauteloso por conta de todas as dúvidas políticas, econômicas, mundiais e nacionais. Mas a empresa segue de forma disciplinada, persistente, a execução do seu plano de negócio. De novo, lá na minha mensagem eu comento, né, que esse é um momento até um tanto quanto tedioso do ponto de vista de notícias diferentes do que a gente vem fazendo, mas eu acho muito positivo a gente trazer consistência com o que nós prometemos. E é isso que vocês podem esperar da empresa, né? Esse crescimento natural, gradativo, mas principalmente com consistência em fazer bem feito os produtos, atender a expectativa do cliente e contribuir, né, de forma positiva em atender a expectativa de vocês, nossos investidores, acionistas, com margens que nos diferenciem das demais. E aí eu não tenho dúvida que isso naturalmente vai se refletir, como o Marcelo colocou, no valuation da companhia mais à frente. Um bom fim de quinta-feira para vocês, uma boa tarde, mais uma vez, obrigado. Estamos sempre à disposição para tirar qualquer dúvida. Um abraço a todos. Um abraço.